Essa TV 4K da Samsung parece perfeita à primeira vista, imagem bonita, marca confiável, preço acessível. Mas tem um detalhe que quase ninguém comenta, e dependendo do seu uso, isso pode fazer você se arrepender depois de comprar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje, sem enrolação, sem papo de vendedor, só o que realmente importa no uso real. Se você já ficou horas olhando modelos de TV, comparando ficha técnica e mesmo assim ficou inseguro, você não está sozinho. Muita gente compra uma TV achando que vai ter uma experiência de cinema em casa, e quando liga, percebe que não era bem aquilo. Às vezes a imagem não impressiona como parecia na loja, o som deixa a desejar ou simplesmente não entrega o que você esperava no dia a dia. E é aí que entra essa análise. Hoje eu testei a Samsung Smart TV 43 polegadas Crystal HD 4K ou 8100F em várias situações reais, assistindo filme, usando streaming, testando conteúdo em 4K, vendo como ela se comporta em ambiente claro e também no uso mais comum, que é aquele do dia a dia. E já adianto, ela não é uma TV ruim, mas também não é perfeita para todo mundo. Logo de cara, o que mais chama atenção é o visual. É uma TV bonita, com bordas finas, aquele estilo mais moderno que combina fácil com qualquer sala. Quando você liga pela primeira vez, a sensação é boa. A interface é rápida, organizada, e tudo parece bem fluido. Dá aquela impressão de produto atualizado, bem pensado. O controle também segue essa linha simples e funcional. Nada exagerado, mas resolve bem. E a navegação inicial é tranquila, mesmo para quem não tem muita familiaridade com tecnologia. Em poucos minutos você já está dentro dos aplicativos principais, como Netflix, Prime Video ou YouTube, sem dor de cabeça. Mas aqui começa o ponto importante, a primeira impressão engana um pouco. Porque no uso rápido, tudo parece ótimo. Só que quando você começa a prestar atenção em detalhes, principalmente na imagem, algumas limitações começam a aparecer. E é exatamente isso que a maioria das pessoas só percebe depois de comprar. E antes de entrar na parte mais crítica, que é o teste real de imagem, deixa eu te perguntar uma coisa. Você pretende usar essa TV mais à noite, com luz apagada, ou durante o dia, com a sala bem iluminada? Porque isso muda completamente a experiência, e pode definir se essa TV é perfeita para você, ou não. No próximo teste eu vou te mostrar exatamente o que acontece quando você coloca ela em um ambiente claro, e porque isso pode ser um problema que quase ninguém comenta antes da compra. Quando você coloca essa Samsung U8100F em um ambiente bem iluminado, a primeira coisa que começa a ficar evidente é como o brilho dela se comporta na prática. Em vídeos de demonstração ou até na loja, tudo parece muito bonito, com cores vivas e uma sensação de imagem limpa. Mas no uso real, principalmente durante o dia ou em salas com muita luz entrando, a história muda um pouco. Em cenas claras, a TV continua entregando uma imagem agradável, com boa nitidez e cores bem equilibradas. O processador Crystal 4K realmente ajuda bastante no tratamento do conteúdo, deixando até vídeos em Full HD com uma aparência mais limpa do que você esperaria. Isso é um ponto positivo importante, porque na prática você não fica limitado só ao conteúdo 4K para ter uma boa experiência. O problema começa quando a cena exige mais contraste ou quando você tenta aproveitar o HD. Em teoria, o HDR deveria trazer mais impacto, com brilho forte nos destaques e sombras mais profundas. Mas aqui isso não acontece com tanta força. Em ambientes claros, os destaques não se destacam tanto quanto você imagina. Em vez de uma imagem mais cinematográfica, o resultado fica mais suave, mais controlado, quase como se a TV estivesse tentando equilibrar tudo para não perder detalhe, mas sem aquele impacto visual que algumas pessoas esperam. Agora, quando você vai para cenas mais escuras, o comportamento fica ainda mais interessante de observar. Em ambientes com pouca luz, a imagem melhora bastante na percepção geral, porque você não está competindo com o brilho externo. Só que ainda assim, os pretos não são tão profundos quanto em TVs mais avançadas. Você percebe um leve tom acinzentado em algumas cenas, principalmente quando há elementos claros aparecendo ao mesmo tempo. Isso não chega a estragar a experiência, mas muda completamente a sensação de contraste. E aqui entra um ponto importante que muita gente ignora. Essa não é uma TV feita para impressionar em demonstrações de impacto máximo. Ela é mais equilibrada, mais conservadora na forma como entrega a imagem.
Isso significa que ela não exagera nas cores nem no brilho, o que pode ser bom para quem quer algo confortável para uso longo, mas pode decepcionar quem espera aquele efeito uau imediato. Durante os testes com filmes em 4K, a nitidez se mantém consistente. Detalhes de textura, rostos e objetos aparecem bem definidos, principalmente em conteúdos nativos de boa qualidade. Já em conteúdos mais comprimidos, como alguns streams ou canais em HD, o upscaling faz um bom trabalho, mas não consegue criar uma sensação de profundidade extra. Ele melhora, mas dentro do limite do hardware. Agora deixa eu te chamar a atenção para um detalhe que vai fazer diferença na sua decisão. Essa TV foi feita para entregar consistência, não exagero. E isso impacta diretamente na forma como você vai sentir a imagem ao longo do tempo. No começo pode parecer menos impressionante do que modelos mais caros, mas também evita aquele excesso de brilho artificial ou cores exageradas que cansam a vista. E tem mais um ponto importante que quase ninguém percebe até começar a usar todos os dias. Em diferentes ângulos de visão, a imagem pode perder um pouco de intensidade. Se você estiver bem de frente, tudo parece ótimo. Mas se começar a assistir de lado, você vai notar pequenas mudanças no contraste e na profundidade das cores. Agora que você já entendeu como ela se comporta na imagem em diferentes ambientes, o próximo passo é olhar para uma parte que muita gente subestima na hora da compra, mas que muda completamente a experiência: o som. Porque não adianta ter imagem boa se o áudio não acompanha. E é aí que começam algumas surpresas nessa TV. Quando a gente fala de som nessa Samsung U8100F, é aqui que muita gente começa a mudar a percepção sobre a TV. Na primeira impressão, o áudio parece suficiente. Você liga, coloca um filme ou série e consegue ouvir bem diálogos, entender o conteúdo e usar normalmente sem problemas imediatos. Mas conforme você aumenta o volume ou tenta ter uma experiência mais imersiva, as limitações começam a aparecer com mais clareza. O sistema de som dela entrega 20 watts, dividido em 2 canais, e isso já coloca ela dentro do padrão básico das TVs dessa categoria. Na prática, isso significa que ela cumpre o papel, mas não vai te entregar profundidade sonora. Em volumes baixos e médios, o áudio é limpo, as vozes são relativamente claras e dá para acompanhar bem qualquer conteúdo. Porém, quando você começa a exigir mais, principalmente em filmes com cenas de ação ou músicas com mais grave, o som começa a perder força. O primeiro ponto que chama atenção é a ausência de graves mais encorpados. Explosões em filmes, batidas mais fortes em músicas ou até trilhas sonoras mais intensas acabam soando mais planas. Não é que o som seja ruim, mas ele não tem aquela presença física que algumas pessoas esperam quando estão assistindo algo mais cinematográfico. É como se tudo estivesse correto, mas sem impacto. Outro ponto importante é que, em volumes mais altos, você começa a perceber que os agudos ficam mais evidentes do que deveriam. Em alguns momentos, isso pode gerar uma leve sensação de aspereza no som, principalmente em diálogos mais intensos ou cenas com muito ruído ao fundo. Não chega a distorcer completamente, mas mostra claramente o limite do sistema interno da TV. Agora, quando você junta isso com a imagem que já é mais equilibrada do que impactante, você começa a entender o perfil real desse produto. Ele não foi feito para ser uma central de cinema completa sozinho. Ele foi pensado para funcionar bem no básico, no uso cotidiano, e ser complementado se necessário. E isso fica ainda mais claro quando você compara com o que muita gente espera hoje de uma TV 4K. Existe uma expectativa de que qualquer TV moderna já entregue uma experiência completa, tanto em imagem quanto em som. Mas aqui não é bem assim. A Samsung optou por priorizar custo-benefício e eficiência no essencial, deixando o áudio como um ponto onde você provavelmente vai querer melhorar depois. Na prática, isso significa que, se você assistir novelas, séries mais leves, vídeos do dia a dia ou conteúdo comum de streaming, o som vai te atender sem grandes problemas. Agora, se a sua ideia é ter uma experiência mais imersiva, como filmes de ação, jogos ou conteúdos com trilha sonora forte, aí uma soundbar começa a fazer muita diferença. E tem um detalhe interessante aqui: quando você conecta uma soundbar, a experiência muda completamente. A imagem continua sendo a mesma, mas o impacto geral sobe de nível. Isso mostra que a TV tem potencial, só que ela depende de complementos para chegar em uma experiência mais completa. Outro ponto que vale observar é a forma como o som se comporta em ambientes maiores.
Em uma sala pequena ou média, ele consegue se espalhar de forma aceitável. Mas em ambientes maiores, o áudio perde presença e você sente que ele não preenche o espaço com força suficiente. Isso é normal nessa faixa de produto, mas é algo importante para você não criar expectativa errada. Agora que você já entendeu como a imagem e o som se comportam na prática, o próximo passo é olhar para o sistema da TV e tudo que envolve a experiência de uso no dia a dia. Porque muitas vezes é aqui que você descobre se uma TV é realmente prática ou se ela começa a te incomodar com o tempo. Quando você começa a usar a Samsung U8100F no dia a dia, o sistema dela é um dos pontos que mais influencia na experiência geral. Ela vem com o Tizen, que é o sistema próprio da Samsung, e aqui a primeira sensação é de fluidez. Tudo abre rápido, os menus são organizados e você não sente aquela lentidão comum em TVs mais simples. Isso já passa uma boa impressão logo de início. Abrir aplicativos como Netflix, YouTube e Prime Video é simples e direto. Em poucos segundos você já está dentro do conteúdo, sem travamentos ou demora excessiva. Isso é importante porque, na prática, a TV não é só sobre imagem e som, mas sobre o quanto ela facilita sua vida no uso diário. E nesse ponto, ela se sai bem. Outro detalhe interessante é que o sistema é bem visual. Os menus são fáceis de entender, mesmo para quem não tem muita experiência com tecnologia. Você não precisa ficar procurando funções escondidas, tudo está relativamente acessível. Isso torna o uso mais natural, principalmente para quem quer uma TV para a família, sem complicação. A Samsung também aposta forte na integração com outros dispositivos. Você consegue espelhar o celular, usar recursos de conectividade com aplicativos e até integrar com outros produtos da marca. Isso cria um ecossistema interessante, principalmente se você já usa celular ou outros aparelhos Samsung. Na prática, isso facilita bastante o dia a dia. Mas nem tudo é perfeito aqui também. Apesar de ser fluido, o sistema ainda depende bastante de conexão com a internet para funcionar no seu melhor desempenho. Em redes mais fracas, você pode perceber pequenas lentidões ao abrir aplicativos ou carregar conteúdos. Nada grave, mas perceptível. Outro ponto importante é que, embora tenha muitos recursos, nem todos são usados pela maioria das pessoas. Existe uma grande variedade de funções dentro do sistema, mas o uso real no dia a dia acaba sendo mais simples: assistir filmes, séries e vídeos. Isso significa que parte dos recursos é mais complementar do que essencial. Agora entrando em um ponto que muita gente se importa bastante: o uso para jogos. Aqui a TV entrega uma experiência interessante dentro da proposta dela. O tempo de resposta é baixo, o que ajuda bastante em jogos mais rápidos. Você não sente aquele atraso incômodo entre apertar o botão e ver a ação na tela. Isso é um ponto positivo importante para quem joga casualmente em console. Por outro lado, como ela trabalha apenas em 60 Hz, não espere uma fluidez de nível mais avançado. Jogos rodam bem, mas não chegam naquele nível super suave de TVs mais caras. Ainda assim, para a maioria dos usuários, isso não chega a ser um problema real, já que consoles e jogos mais populares ainda funcionam muito bem dentro desse limite. Um ponto que vale destacar também é a estabilidade do sistema ao longo do uso. Depois de horas ligada, navegando entre aplicativos e conteúdos diferentes, a TV mantém um bom desempenho. Não foram percebidas quedas bruscas de performance ou travamentos constantes. Isso mostra que, apesar de ser uma TV de entrada no 4K, ela foi bem otimizada nesse aspecto. Agora tem um detalhe importante que começa a conectar tudo o que você viu até aqui. A experiência dessa TV não é sobre ser a mais potente ou a mais impressionante em cada detalhe isolado. É sobre funcionar bem de forma geral, sem grandes falhas, dentro da proposta dela. E isso fica ainda mais claro quando você começa a usar ela no cotidiano completo, alternando entre filmes, séries, vídeos e até jogos. E é exatamente nesse ponto que a percepção começa a mudar. Porque quando você junta imagem equilibrada, som básico e sistema fluido, você começa a entender que essa TV não foi feita para impressionar em um único aspecto, mas para entregar uma experiência consistente dentro do básico bem feito. E no próximo bloco, você vai entender como tudo isso se comporta no uso real do dia a dia e principalmente para quem essa TV realmente faz sentido comprar. Depois de testar essa Samsung U8100F em diferentes situações,
O que fica mais claro é o tipo de experiência que ela realmente entrega no dia a dia. Quando você coloca tudo junto, imagem, som, sistema e uso prático, você começa a entender que essa não é uma TV feita para impressionar em tudo, mas sim para entregar uma experiência equilibrada dentro da categoria dela. No uso cotidiano, assistindo Netflix, YouTube ou qualquer outro streaming, ela funciona de forma estável e previsível. A imagem é limpa, com boa definição, principalmente em conteúdos em 4K e Full HD de qualidade. O processador ajuda bastante no upscaling, então mesmo conteúdos mais simples ainda ficam agradáveis de assistir. Isso faz com que, no dia a dia, você não tenha aquela sensação de que está vendo algo ruim ou ultrapassado. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a comparar com TVs mais avançadas, principalmente em brilho e contraste, fica claro que ela tem limitações. Em ambientes muito claros, a imagem perde um pouco de impacto. Em cenas mais escuras você não tem aquele nível de profundidade que algumas pessoas esperam de uma TV moderna. Isso não impede o uso, mas define bem o perfil dela. No som, a história se repete. Ele é suficiente para o básico, mas não entrega imersão. Você consegue assistir normalmente, ouvir diálogos com clareza e usar no dia a dia sem problema. Porém, se você gosta de filmes mais intensos ou quer uma experiência mais cinematográfica, uma soundbar acaba sendo quase obrigatória. Sem isso, a experiência fica limitada. O sistema Tizen, por outro lado, é um dos pontos mais fortes. Ele é rápido, simples de usar e não complica a vida de quem só quer ligar a TV e assistir algo. Isso é importante porque muita gente não quer uma TV complicada, cheia de menus confusos. Aqui tudo funciona de forma direta, e isso conta muito no uso real. Agora vem a parte mais importante dessa análise, para quem essa TV realmente vale a pena. Se você está procurando uma TV para uso comum, assistir séries, filmes, YouTube, jogar de forma casual e não quer gastar muito, essa TV faz sentido. Ela entrega uma boa experiência geral, sem complicação, e com a vantagem de ser uma marca confiável e bem consolidada no mercado. Agora, se a sua expectativa é ter uma experiência mais premium, com brilho forte, contraste profundo, som impactante e aquela sensação de cinema em casa sem nenhum complemento, aí essa não é a melhor escolha. Nesse caso, você teria que olhar para categorias acima, como QLED ou modelos com tecnologias mais avançadas de imagem e som. O ponto mais importante aqui é entender o equilíbrio. Essa TV não tenta ser a melhor em tudo. Ela tenta ser uma opção segura, funcional e acessível dentro do 4K. E nesse objetivo, ela cumpre bem o papel. Então, no final das contas, a pergunta não é se ela é boa ou ruim. A pergunta certa é, ela é boa para o seu tipo de uso. E a resposta depende do quanto você valoriza a imagem mais impactante versus praticidade e custo-benefício. Se fizer sentido para o seu perfil, ela pode sim ser uma compra inteligente. Mas se você busca uma experiência mais avançada e cinematográfica, talvez valha a pena olhar um pouco acima. Se quiser ver o preço atualizado dessa TV ou conferir possíveis promoções, os links estão na descrição e também no comentário fixado para facilitar.